Vamos lá? Hoje na nossa live nós vamos falar sobre o que não fazer para emagrecer. A gente vê que nessa quarentena muita gente acabou ganhando uns quilinhos a mais, foi isso? Ou quem já estava com sobrepeso agravou ainda mais sua situação. Então a balança aí está sinalizando que precisa de uma mudança. Então nós vamos falar hoje sobre emagrecimento. Mais especificamente, o que não fazer. E não é qualquer tipo de emagrecimento. Eu sempre digo que emagrecer por emagrecer, muita gente pode. Agora, o emagrecimento saudável é que é o nosso objetivo por aqui. Então, vamos lá, o que não fazer para emagrecer. Você pode participar deixando aí sua pergunta, sua dúvida, que nós vamos respondendo no final da nossa live. Combinado? Bem, então eu separei aqui 7 pontos que eu observo que as pessoas falham. Falham nesse processo de emagrecimento. Então, se você está aí no seu feriado, está aí de bobeira, aproveita esse momento para aprender o que não fazer. Certo? Então, primeiro ponto: viver contando calorias. Ainda tem muitas pessoas que pensam ou que buscam valor calórico. Isso vai desde a compra lá no supermercado. Quando você pega o rótulo, tem gente que a primeira coisa que olha é o valor calórico. E eu sempre digo para os meus pacientes e para vocês agora que estão me escutando, que o mais importante quando você pega um produto é a lista de ingredientes. Porque a lista de ingredientes vai dizer se esse produto tem qualidade ou não. Então, é imprescindível, antes da caloria, olhar a qualidade desse produto, a qualidade desse alimento. Então, pessoas que vivem bitoladas, claro que a gente tem um cálculo, a necessidade energética diária, a gente faz tudo isso. Mas você não pode viver bitolado ou bitolada em caloria. Ah, isso é calórico. Ai, não, isso é muito calórico. Sim, isso é saudável, isso é antes de saudável, isso é nutritivo. Essa é que deve ser a principal pergunta, o principal questionamento. Esse alimento é nutritivo? Vamos lá, a gente pode pegar aqui 2 alimentos, uma maçã e um pacote de biscoito recheado. Você vai ter 40 calorias em 4 biscoitos, por exemplo, e vai ter em uma maçã 40 calorias. O que é que você vai escolher? Qual vai ser aí sua escolha? Você vai fazer essa escolha com base no valor calórico. Se você for fazer por valor calórico, você poderia escolher qualquer um dos produtos. Mas quando você olha o valor nutricional do produto, do alimento, com certeza você vai escolher uma maçã. Então, o que não fazer para emagrecer é viver baseando suas escolhas alimentares somente no valor calórico. Porque o valor calórico é uma informação. E eu destacaria e ressaltaria aqui que não é a informação mais importante, prioritária, certo? Então, observe isso. O que é que eu tenho que olhar, Nutri? O valor nutritivo desse alimento. Esse alimento é rico em fibra? Esse alimento tem proteínas de boa qualidade? Esse alimento tem mineral, tem nutrientes, né? Mineral, vitaminas. Então, qual o valor nutricional desse alimento? Quando você passa a ter esse olhar para o valor nutricional, você vai fazer escolhas mais assertivas. Então, muito cuidado. O que você não precisa fazer é viver refém de valor calórico. E olha que a maioria desses produtos que a gente vê no mercado, que tem lá 200 calorias, sabe aquele produto que você pega logo na embalagem frontal, ele destaca valor calórico? Sempre ou quase sempre, quando você vai ver a lista de ingredientes, quando você vai ver a composição desse alimento, ele não é nada saudável. Então, é importante você ver a lista de ingredientes
primeiro, para você chegar aí num aval, se você aprova ou não aprova esse produto, tá? E por falar em lista de ingredientes, você sabe como é a ordem desses itens? É por ordem decrescente, ou seja, da maior concentração para a menor concentração. Então, existe uma legislação para regulamentar essa lista de ingredientes. Então, se você tem lá um ingrediente que o primeiro item é açúcar, o que tem maior concentração nesse produto é açúcar, certo? Então, aí vai descendo por quantidade. Então, é importante vocês saberem essa informação, tá? Então, o primeiro ponto que você não precisa fazer para emagrecer é viver bitolado ou viver aí fazendo suas escolhas meramente por valor calórico, tá? Vocês já sabiam disso? Me contem. Quem tá chegando por aí? Deixa sua pergunta, tá? Eu vou respondendo. Segundo ponto que você não precisa fazer para emagrecer é restringir. Ah, Nutri, mas como é que eu vou emagrecer? Aqui a gente tá falando de uma restrição sem que nem para quê. Eu costumo dizer assim: você tem que tirar tudo. Você tem que tirar carboidrato, você tem que tirar gordura, você tem, sabe, aquelas exclusões, principalmente baseada em modismo, baseada em achismo. Eu vi em tal lugar. Eu vi no Instagram de fulana que ela agora tá fazendo jejum intermitente. Eu vi no Instagram de ciclano que ela tá fazendo low carb, então eu vou fazer low carb. Então, muito cuidado com restrição. Restrição sem um embasamento científico. Por quê? O que é que a gente observa? Que essa restrição está associada com quadros de compulsão, com pessoas mais impulsivas na hora da escolha alimentar. Então, às vezes chega um paciente e diz assim: Nutri, eu não vou mais comer, sei lá, um bolo. Mas você ama bolo, por que bolo? Já passou por isso? Então, não é que você não vai mais comer o bolo, é que momento, quanto, como você vai comer esse bolo. Porque quando a gente seleciona os alimentos que a gente diz que tem um apego, né? Os alimentos que teoricamente não poderiam ser ditos saudáveis, mas que você gosta de comer, você vai separar um momento para fazer aquele momento de prazer com o seu alimento. Então, quando você sabe que você pode comer um alimento, certamente você não vai ter tanta ansiedade, certamente você não vai ter quadros de compulsão. Porque o que a gente observa é o seguinte: quanto mais restrita essa dieta, mais difícil de você manter a médio e a longo prazo. Por isso que tem muita gente que diz: eu já fiz tantas dietas e nunca deu certo. Qual dieta que você fez? Foi aquela dieta do tira tudo, exclui tudo e depois você não conseguiu manter. Então, eu sempre ressalto: é importante a gente trabalhar com processo de educação nutricional, sabendo fazer as suas escolhas. Ninguém vai viver em uma bolha, né? Ninguém vai viver sem comer certos tipos de alimento que você tem uma história com esse alimento, você tem um valor emocional, enfim, você gosta. Então, não é se privar, é saber a hora, o momento de comer, certo? Então, quanto mais for restritiva essa dieta, maior a chance dela dar um belo de um fracasso, de você não conseguir manter. Então, muito cuidado com dietas restritivas. Sem falar que dietas restritivas, principalmente o carboidrato, que é dito como grande vilão agora, não é isso? Quanto mais restritivo no carboidrato, você está mexendo com o teu corpo, com o teu organismo. O carboidrato não serve só para engordar. Carboidrato é a nossa principal via, primeiro, de energia, produção de energia, de ATP, e a gente funciona
tudo no nosso corpo precisa de energia, né? Você respirar, você piscar os olhos, você falar, você andar, caminhar, tudo para os órgãos funcionarem, tudo você precisa de energia. Então a gente precisa de um aporte adequado de carboidrato. Sem falar que carboidrato também participa de produção de neurotransmissores, tá? Então vamos parar de membrana celular, enfim, vamos parar com essa neurose, com esse medo do carboidrato. O carboidrato pode sim fazer parte da sua dieta, pode e deve fazer parte da sua dieta. O que a gente olha, o que a gente avalia é o tipo de carboidrato, a quantidade. Então, você saber combinar um carboidrato de boa qualidade com a proteína, com a gordura, isso vai promover saciedade e vai também lhe ajudar aí no processo de emagrecimento. Então, muito cuidado com sair restringindo dieta sem um quê nem para quê. Porque aí, como a gente diz no ditado popular, o tiro pode sair pela culatra, tá? Então, em vez de favorecer o emagrecimento, você vai fazer. O que é que acontece quando você restringe muito? O que a gente fala, sua taxa metabólica basal baixa. Então, por isso que muita gente fala o seguinte: no início dessa dieta, eu perdi muito peso, mas depois eu não consegui. Por quê? Você tinha uma taxa metabólica, que é o que você gasta, certo? Aí você restringiu a alimentação. O seu corpo tá sem energia. Ele pensa assim: eita, Priscila não tá me dando energia suficiente. O que é que eu vou fazer? Vou economizar energia. Então, ele baixa essa taxa metabólica ainda mais. E aí, essa dieta que você restringiu, daqui a pouco ela não serve mais. Entende? Então, isso que a gente equilibra, né? Com um profissional. A gente pensa nessas etapas do processo de emagrecimento. Claro que a gente sabe que existe, o corpo ele está em constante adaptação. Então, vai chegar um momento que ele vai querer ficar no platô, certo? Que é o que a gente chama de platô, que é quando você nem ganha e nem perde peso. Você está numa fase de platô. Aí é necessário novos estímulos para que você consiga emagrecer. Tudo isso é estratégia, isso não é achismo. Então, por isso que quanto mais dieta restritiva você faz, mais difícil fica perder peso. Então, o que é que eu observo? Quando o paciente chega no consultório, chega no atendimento nutricional e ele já fez muita dieta restritiva antes, ele vai ser um paciente que vai estar mais resistente do que um paciente que nunca fez uma dieta anteriormente ou fez uma dieta até equilibrada, né? Balanceada. Não foi uma dieta restritiva. Então, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai ser mais resistente. É o que a gente chama também do tal do efeito sanfona, não é isso? Então, é aquela pessoa que ganha peso, né? Perde, ganha. Esse efeito sanfona é terrível. Por quê? Porque ele mexe com todo esse metabolismo que a gente falou. Ok? É pior você ter o efeito sanfona, você ficar ganhando e perdendo peso, do que você ter um peso alto e constante. Então, se você nutre, o que é pior? É melhor ficar com esse meu peso mesmo alto do que eu estar ganhando e perdendo, sim, é melhor, certo? Então, segundo ponto que você não precisa fazer, restringir, certo? Terceiro ponto, você não precisa se frustrar com as falhas. O que é que a gente observa? Que muitas vezes as pessoas começam bem, tá? Super animada, motivada no processo de emagrecimento. Na primeira falha, ela desiste. E o que seria uma falha? Não fazer o que foi acordado, não fazer aquilo que ela propôs. Então, é uma pessoa que começou, certo? Começou botando lá que ia tomar todos os dias café da manhã.
Só que aí, no certo dia, ela levantou e não conseguiu fazer o café da manhã. Aí ela faz aquela famosa cena. Eu não consigo, eu sempre começo as coisas e não termino. E aí o que é que acontece? Ela se frustra e ela desiste. Então, muito cuidado, a gente tem que saber lidar com as nossas falhas. Como é que você lida quando você falha? Você desiste? Eu costumo dizer que é criança birrenta. Criança birrenta é o seguinte: você deu o brinquedinho, beleza, ela tá feliz. Se você tirar o brinquedo dela, acabou-se o mundo. Então, nem sempre, eu sempre digo, nem sempre as coisas vão acontecer conforme o programado, conforme o ideal. Mas a gente tem que desenvolver estratégias, inclusive, para quando tudo não saiu conforme o planejado. Com os imprevistos, o que é que você faz quando acontece um imprevisto? Por isso que no atendimento nutricional não é simplesmente passar uma dieta para você colar numa geladeira. A gente fala o quê? A gente fala e educa o paciente para ele saber fazer as melhores escolhas. Também tá bem então importante você ter esse ponto, esse olhar de como eu vou lidar com minha falha, ok? E recomeçar. Falhou hoje, falhou naquele ponto, no outro dia você recomeça. O que vai dar resultado é a constância. As pessoas não dão devido valor à repetição dos pequenos hábitos. Esses pequenos hábitos fazem sim toda a diferença no final, no processo. A Rose pergunta: e a quantidade também é importante? É importante. Mas eu diria que as pessoas falham muito mais na qualidade do que na quantidade. Porque assim, você pode dizer, Nutri, mas se eu comer muita salada, mas se eu comer muita fruta. O que a gente observa no geral, não é isso. No geral, a gente observa que as pessoas comem pouca quantidade de fruta, pouca quantidade de verdura, de legumes, de grãos integrais. Então, a quantidade, eu digo que geralmente é um refino. Geralmente é quando o paciente já tem até um hábito saudável, mas ele precisa ajustar certos tipos de quantidade de macronutrientes, de micronutrientes. Então, quantidade também é um ponto, mas eu diria que no geral, inicialmente, não é o ponto X, tá? E eu não estou falando só do que eu acho, não. Se a gente olhar a pesquisa do IBGE, por exemplo, para consumo de fruta, a mais da metade da população brasileira não come o mínimo recomendado, que são 3 porções de frutas diárias. E olha, com os pacientes, muitos pacientes, eu coloco inicialmente a meta de comer 3 frutas por dia. E muita gente ainda diz, Nutri, como é difícil comer 3 frutas, que é um mínimo de porção recomendada. Se olhar um prato do almoço, quem que de fato come metade do prato de salada? Dificilmente, muito difícil. Então eu diria que a qualidade é o ponto assim que as pessoas falham bastante, tá? Respondido, Rose. Bem, próximo ponto, quarto ponto aí que você não precisa fazer para emagrecer, que é ficar comparando seus resultados com o outro, tá? Por que isso? Porque esse é outro ponto que frustra, que leva muitas pessoas a desistirem. Você começou hoje seu processo de reeducação alimentar, seu processo de mudança. Aí você olha para aquela moça que você segue no Instagram e você vê ela com um corpo maravilhoso, ou que ela perdeu 5 quilos em uma semana. Poxa, eu não perdi nem 500 gramas. Olha a comparação. Quando você começa com esse tipo de comparação, a tendência é você se frustrar e você desistir. Então, muito cuidado com a comparação. Eu digo que a comparação tem que ser com você mesma. É um processo de evolução. Então, o que eu fiz ontem? Eu estou melhor hoje do que ontem? Eu consegui inserir novos hábitos?
Eu evoluí no processo? Então, esse olhar deve ser consigo mesmo, um processo de evolução. O olhar para o outro pode até ser uma referência, um ponto que você quer chegar. Eu quero ter, claro, dentro da realidade, tá, pessoal? Tem gente, eu quero ter o corpo de Paola Oliveira. Bem, né? Nem todo mundo vai ter o corpo de Paola Oliveira, mas você pode ter o seu melhor biotipo, a sua melhor versão, né? Que pode ser uma porcentagem de gordura mais baixa, porcentagem de massa muscular melhor. Então, essa comparação tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado com essa prática. E a gente sabe que as mulheres, nós temos a tendência a sempre estar comparando. E quando a gente compara, a gente sempre compara o terreno do vizinho, a grama do vizinho como melhor. Mas muitas vezes a gente não sabe o que está por trás dessa grama, não é isso? Quantas vezes esse vizinho foi lá cuidar dessa grama? Quantas vezes ele levantou mais cedo? Quantas vezes ele foi lá, deu uma podada, né? Quantas vezes ele foi lá e colocou um adubo? Não sei. Se ela tá bonitinha, alguma coisa foi feita. Ou ele pagou alguém para fazer o serviço, trabalhou mais para poder pagar alguém para fazer o serviço. Então, quando a gente se compara muito com o outro, a gente geralmente só olha o resultado do outro, não olha o esforço que está por trás. Então, como a gente vive um período de muita exposição, principalmente na rede social, e isso tem sim causado distúrbios de imagem. Então, estudos mostram que crianças e adolescentes já estão com sua autoimagem distorcida devido a essa constante exposição de um padrão, né? A gente sabe que existe isso. Então, é a gente ter esse senso crítico, desenvolver esse senso crítico e entender que nem sempre você vai ter aquele resultado. Então, é a questão de olhar para si e evoluir no processo, tá? Então, o que você não precisa para emagrecer é ficar se comparando com o outro, tá? Quinto ponto, ter metas irreais. Esse é outro ponto que as pessoas falham bastante. Chegam lá para o atendimento online, e dizem, Nutri, eu quero perder 10 quilos em uma semana. Peraí, como é que você chegou nesse número? Por que você quer perder tanto peso em um curto período de tempo? Quanto tempo você levou para engordar 10 quilos? Geralmente você levou um tempo. É porque a ansiedade, a ânsia pelo resultado rápido, imediato, faz com que muita gente, aconteça o quê? Ela fique criando uma expectativa e metas que não tem nada a ver com a realidade dela. Então, e quanto mais, né, aquele histórico que a gente falou, quanto mais essa pessoa teve um histórico de dietas restritivas, mais difícil vai ser para ela colocar em prática. Então, muito cuidado com a meta. Por isso que o profissional, você tem que sentar com o profissional e chegar numa meta realista. Nós vamos perder 500 gramas por semana. É muito pouco. Bem, esses 500 gramas vai lhe possibilitar que você não tenha um reganho de peso daqui a 15 dias, daqui a um mês. É o que a gente chama de emagrecimento saudável. Então, quanto maior a tendência, quanto maior você perde, né? A perda de peso inicial, a tendência é que você pare de perder ou que você tenha um reganho de peso maior. E reganho de peso, é importante falar aqui com vocês, já é esperado. Então, quando a gente faz um planejamento de emagrecimento, a gente já coloca uma margenzinha de reganho. Geralmente 1 quilo, até 2 quilos a pessoa pode ter um reganho lá no finalzinho do processo. Então, muito cuidado, tá? Com metas irreais. E vocês sabiam, teve um estudo que avaliou
participantes, sabe aqueles participantes de bem obesos, obesos mórbidos, que passam por aqueles programas de televisão, que tem treinador, que tem nutricionista, enfim, tem uma equipe para dar um suporte a eles. O que aconteceu? A maioria desses participantes voltaram a ter um reganho de peso. No final de um ano, tiveram aí o reganho de peso. Por que, Nutri? Porque vocês podem observar que geralmente eles tinham uma perda muito drástica. E é uma coisa que é para um programa, né? Então é aquele momento ali, quando ele de fato para de ter ou aquele acompanhamento, ou ele para de ter aquele suporte, ele tem um reganho de peso. Então é importante você trabalhar também, ó, aqui, né? Que a gente diz, saber fazer as suas escolhas e entender que a sua alimentação não é para durar um mês. Você não vai fazer uma dieta, aquela dieta que tem data de validade. Começou com data para começar e para terminar. Não. Você está fazendo algo que vai perdurar por um tempo. Então, é válido e importante você também ter essa maturidade, esse esclarecimento. Porque eu mesma não quero que o meu paciente ganhe 10 quilos em uma semana e daqui a pouco esteja com 15. Qual foi a finalidade desse trabalho? Então, eu quero que ele saia do meu atendimento tendo clareza de que daqui a 2, daqui a 3 anos, ele vai estar bem. Ele vai estar saudável, né? Então, esse processo de emagrecimento vai ser duradouro. Ele vai estar feliz, ele vai estar realizado. Ele vai estar fazendo as escolhas sem peso na consciência, sem que isso seja um fator limitante na vida dele, que ele se prive de estar com as pessoas, de desenvolver um meio social, porque ele vive em dieta X, dieta Y, tá? Então é outro ponto também que a gente avalia. E eu tô lembrando agora de uma paciente que ela chegou já de outro acompanhamento e a primeira coisa que eu disse foi, ó, porque o receio dela era, ela não queria ficar dependente do nutricionista. E eu até entendo, não é? Ninguém quer viver dependendo de um profissional. Nem o meu objetivo é que você fique dependente. Eu vou lhe ensinar, vou lhe orientar para que você tenha independência para fazer as suas escolhas. E para sair daqui, ó, forte fish, não é? Para continuar, depois voltar para fazer algum ajuste, porque também tem isso. Assim como a gente vai no dentista, em certos tempos, não é? Sei você, mas o recomendado é que você visite um dentista pelo menos uma vez por ano. O ideal seria cada 6 meses para pelo menos fazer uma limpeza, não é isso? Então, por que você só quer ir no nutricionista uma vez na vida? Né? Você foi para um nutricionista para aquele período, naquele contexto. Então, daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é válido até você estar em outro contexto, você voltar. E existe também fatores, uma coisa é um adolescente, uma coisa é um adulto, uma coisa é uma mulher pré-menopausa, outra coisa é a mulher na menopausa, outra coisa é a mulher pós-menopausa. Então, existem ciclos na nossa vida. E cada ciclo vai necessitar de um aporte nutricional. Certo? Combinado? Sexto ponto. Comer sempre a mesma coisa. Esse é um ponto que as pessoas falham. Ah, mas é saudável. Sim, é saudável. Até a opção é saudável. Mas você está comendo sempre a mesma coisa. Ou seja, você está sendo restrito do ponto de vista nutricional. Você está deixando de oferecer outros nutrientes para o teu corpo. Então, mesmo que, eu como banana, banana é saudável? É fruta, é saudável, mas você sempre come banana, todo dia come banana. 3 vezes ao dia come banana. Entende? E as outras frutas? Por que não tem uma variedade aí? Então,
Quando a gente priva o nosso corpo de variedade, a gente está privando de diversidade de nutrientes. Então, tem pessoas que só comem uma coisa, só comem uma salada, só comem vinagrete. A salada dele é vinagrete, ela come de segunda a sexta vinagrete. Ou então, aquele estereótipo que a gente tem de prato de dieta, que é o quê? O almoço é um franguinho grelhado com arrozinho integral e uma saladinha de alface e tomate. Né? E a pessoa vive a vida comendo só aquilo. Então, porque você não tem variedade no tipo de proteína? Por que não colocar um peixe, uma carne, um fruto do mar? Então, é importante ter variedade nos tipos de proteína, certo? Arroz, existem diversos tipos de arroz. Você não é obrigado a estar comendo sempre o mesmo tipo de arroz. Feijão. Temos feijão carioca, feijão preto, feijão fradinho, feijão verde. Olha, feijão preto, né? Quantos tipos de feijão? E salada nem se fala, né? Então você pode fazer salada cozida, salada crua e tendo aí uma variedade. Então você não precisa ficar preso e presa a um tipo de alimento. Combinado? Então vamos lá agora para o sétimo e último ponto que você não precisa fazer para emagrecer. Esquecer dos temperos e sabor. Então, tem pessoas que começam o processo de emagrecimento e ela tá tão neurótica em perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso. E não pensa no processo você degustar um bom alimento, um bom preparo, um preparo saboroso, né? Então, é possível sim você ter sabor na sua preparação. Então, os temperos, além de dar esse sabor, né, que é maravilhoso, eles também são fontes de fitoquímicos. Então, quando você, por exemplo, a salsa é um excelente tempero para a mulher que está aí na menopausa. Ou então o orégano. O orégano é um excelente antifúngico. Cebola, alho. Cebola e alho têm aí os componentes sulfurados, que são excelentes para o teu intestino. Então, veja que cada temperozinho vai ter aí um princípio que vai possibilitar um fitoquímico, um nutriente, que vai possibilitar você o quê? Saúde, nutrição. Então, não esquece do tempero. Folhinha de louro. A folhinha de louro é um excelente digestivo. Então, as pessoas que têm muita produção de gases. Então, por exemplo, no feijão, você que coloca uma folhinha de louro, você está ajudando, inclusive, que esse feijão tenha uma melhor digestão, um melhor processo digestivo. Então, capricha no tempero. Cúrcuma, olha a cúrcuma, gente, a cúrcuma. Eu diria que é um dos temperos mais eficientes e nutritivos. Ele tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, tá? Então, bota a cúrcuma no arroz, no franguinho, no feijão até eu coloco. Então, adicione. E ele é um excelente também pré-biótico. Os temperos também, quando a gente fala de pré-biótico, vocês já ouviram falar disso? Pré-biótico, geralmente a gente fala de fibra. Pré-biótico é um alimento para as bactérias. Essas bactérias ficam aonde? Ficam lá no nosso intestino, na nossa microbiota intestinal. E a gente sabe que a depender da nossa microbiota intestinal, a gente pode ter ou ser mais saudável ou não. E quando a gente come fibra, tá na fruta, no grão integral, a gente possibilita que as bactérias boas tenham alimento. E esse prebiótico não é só fibra. Cada vez mais a gente tem visto que outros fitoquímicos, como por exemplo, compostos fenólicos, que estão aí nesses temperinhos, que estão nas frutas, né, são alimentos para essas bactérias boas. Então, é importante usar os temperos, tá?
e outros que a gente poderia falar aqui, o coentro, que tem até no Instagram aqui um post só de coentro, né? Os benefícios do coentro. Nordestino ama, não é isso? Antifúngico, enfim. Então, ir usando os temperos, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Fabi, boto todos esses temperos aí no seu vinagrete, no ovo. Isso, o ovo é um ponto que muitas vezes, eu enjoei do ovo. Mas você come o ovo sempre da mesma forma. Você mudando os temperos, você vai tendo mais sabor, vai tendo aporte de sabor e variedade e nutrientes diversificados. Liz Leija, você confia em temperos vendidos a granel? Se você conhecer, como é que eu posso dizer? Se você tiver um bom relacionamento com o dono da loja, né, do granel, você ter uma confiabilidade da procedência, use, certo? Alho e cebola em pó, eu sempre oriento in natura, tá? O ideal, o que seria o ideal? O alho e a cebola in natura, certo? Mas eu não consigo de jeito nenhum. Então, use ele desidratado, né? Ou ele em pó. Sabendo que você tem perdas de fitoquímicos, quando você processa, quando você deixa esse alho, essa cebola muito tempo ali, você tá perdendo esses fitoquímicos, certo? Uma dica que às vezes as pessoas fazem é a pasta de alho, porque você coloca em um azeite, né, e esse azeite consegue manter por mais tempo esses fitoquímicos ali, certo? Então, prefira sempre o tempero in natura. E o granel é ter cuidado com o local, né? Quanto tempo tá esse tempero ali, né? Qual o condicionamento desse tempero, né? O tempo, porque tem tempero, eu digo tempero, mas é para qualquer produto em granel. Fica ali, por exemplo, a oleaginosa, que é um item que oxida muito fácil. Tem gente que compra, tem locais que compram aquela oleaginosa, deixa ali, não é? Oxida essa oleaginosa. Quando você vai comer, tá a castanha oxidada, rançosa. Não tá legal, você perdeu fitoquímicos ali, perdeu o seu dinheiro, não é um produto de boa qualidade, certo? Então, quantos temperos é? Dê preferência in natura. Se possível, tenha a sua hortinha, sabe? Que coisa maravilhosa você pegar ali uma folhinha de coentro, pegar uma folhinha de cebolinha, né? Cortar e colocar um alho poró, enfim. Esses tipos de tempero dá pra gente plantar em casa e não precisa de espaço, em casa, em apartamento. Você põe até uma garrafinha PET, até um vasinho, você consegue ter esses temperos. O sabor é outro, o aroma é outro, é incomparável o tempero in natura comparado com o desidratado. Mas eu quero ter o desidratado. É uma opção. Muitas vezes o desidratado, ele vai muito bem em preparos como tortas, recheios, né? Dependendo aí, você coloca lá um pozinho para ele dar um sabor e não ficar tão evidente, né? Tão visível. Mas sempre tem a opção aí do in natura, certo? Né, Fabi? Magnólia, isso mesmo, prefere in natura, muito bem. Uso coentro e muitos temperos, muito bem, realmente faz toda a diferença, não é isso? Bem, minha gente, esses foram os 7 pontos que a gente conversou hoje, o que você não precisa fazer para emagrecer, tá? Olha que daria para a gente falar muitos outros pontos por aqui, mas vamos focar nesses, tá? E é isso, bom feriado, muito obrigada a você que entrou, que participou. Espero que tenha sido muito válido para você esse tempinho. E aproveite o feriado para organizar melhor as coisas, programar aí as refeições com calma, porque é possível sim ter um processo de emagrecimento leve, saboroso e saudável,
certo? Não desistam de ir em busca do seu objetivo. Seu objetivo é emagrecer? Bora lá. Não desiste, não. Combinado? Eli, um beijo. Minha paciente querida, disciplinadíssima. Bem, minha gente, então vamos lá, aproveite aí o feriadão. Feriadão não, né? Feriadinho, que é um dia. E eu vou deixar a live salva, tá? Então, se você quer compartilhar com alguém que acha que é válido essa live, você vai lá e compartilha depois, viu? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau.